Ok. Então, nossa palestra hoje da Academia de Desenvolvimento do Connected Women Club será com a doutora Regina Célia, né? Que é uma psicóloga, como fala essa palavra? Canalista. Psicanalista. Ela é uma comunicadora nos canais doutora Regina Celebrone, né? Ela já esteve em rádio, em programas de rádio, ela já foi professora de várias universidades no Paraná, né? Eu diria que a doutora Regina Celebrone é uma ativista do envelhecimento feliz, né? Uau. É um assunto muito importante, porque tem muita gente hoje em dia que tem, não hoje em dia, acho que desde sempre, né? Tem medo do envelhecer, né? E é uma coisa que acontece com todo mundo vai envelhecendo, todo mundo não tem como ficar mais novo, né? Só fica mais velho. E apavora, né? É uma ideia que apavora muita gente. Então vamos ouvir a doutora Regina Celebrone e aprender como viver, como envelhecer sem se apavorar, né? Então, Regina, boa noite a todos que estão aqui. E agora a telinha é toda sua. Obrigada, Vanderly, Connect Woman, obrigada pelo convite, é sempre uma honra, um prazer fazer aquilo que a gente gosta, né? Como diz um grande amigo, eu fui vacinada com agulha de vitrola, então eu babo falar, né? Então, ainda mais para quem quer ouvir, e eu espero abençoar vocês, e vocês façam perguntas, porque as perguntas costumam me levar a lugares que sozinha eu não vou, né? Então, eu fiz aqui um script, uns traçados, mas vocês podem ter o melhor de mim me fazendo perguntas. Então, obrigada pelo convite, vocês que estão aqui, vamos tentar aproveitar ao máximo, né, o que eu ando pensando, né? Eu estudo envelhecimento já há mais de 15 anos, e isso realmente me dá muito prazer falar aqui para nós envelhecentes, né, que seríamos na metade da vida, no jogo da vida, e pensando o que a gente fez lá atrás e o que nós vamos fazer lá para frente, né? Como diz Mário Prata, que eu vou ler daqui a pouco para vocês uma crônica dele, quem está entre 45, 60 anos, 70 anos. E a Vanderly começa a falar assim, né? Todo mundo vai envelhecer, só não envelhece quem antes já morreu. E aí está aqui, né? A envelhecência como é um neologismo mesmo, é uma nova palavra que não é à toa que parece a palavra de envelhecer e da adolescência, que junta, né? Então, que nós vivemos crises muito semelhantes à adolescência, né? A adolescência lá que sai espinha, aquela voz de taquara rachada, aquele peitinho na camiseta que a gente não sabe se põe sutiã e aparece, ou vai sem e aparece o biquinho do peito. Essas crises que agora eu vou dar uma listadinha nelas, e que nós temos que reorganizar e retraçar metas, né, e destinos. Então, vocês vão escutar assim, nomes, né? Regina, por que você não está falando a melhor idade, terceira idade, idoso, velho? São nomes também que a cultura dá, né? Terceira idade, quando fala assim, porque vai ter quarta idade, quinta idade? Vai ter, já estamos falando na quarta idade, que são os 80 a mais. Velho é uma palavra que ninguém quer escutar. Né? Não sou velho, né? Velho é sapato pronto para ser jogado no lixo. A palavra velho está associado ao que não serve mais, ao descartável. E ninguém quer ser descartável, quer ser jogado no lixo. Então, e idoso é o cidadão de direito, né? As cartilhas, os manuais, eles preconizam um cidadão de direito chamado idoso, e que vocês viram aí agora, né, então, né, as notícias assim anunciando aquele pictograma que usava o idoso aqui no Brasil, né? Eu estou no Brasil, estou em São Paulo hoje, aquele idoso, assim, aquele cara de bengalinha. Cara, isso não representa mais os 60 a mais, né? Chega minha mãe de 78 anos, desce do carro de salto rebolando, tipo, que raiva essa velha, essa idosa, sai daqui da fila, você está pegando lugar. Então, vão mudar o pictograma para idoso, né? Vai sair essa imagem que não representa mais, a palavra idoso. Então, envelhecência é a sua melhor fase, é o título que foi dado para essa fala, né? De preferência que a melhor fase da vida seja aquela que nós estamos vivendo hoje. Né? A melhor fase para um adolescente que seja a adolescência, a melhor fase para um velho que seja a velhice. E a nossa que seja essa a nossa fase, porque é o que a gente tem na mão, né? O presente. Então, eu pus assim para nós, né? Essa palavra, então, envelhecência, o que ela quer dizer? Eu vou recomendar já de saída um documentário do Gabriel Martinez chamado Envelhecência, que são novos modelos de envelhecer, né? Porque os novos, os 80 hoje são os antigos 60, são os novos 60, os 80. Porque nós vamos viver 100 anos frouxo.
Então, dá muito tempo de reprogramar rotas, de ter projetos, de fazer aquela faculdade que você nunca fez, começar a tocar aquele instrumento que você deixou guardado lá na gaveta porque você teve medo, porque você se sentiu incapaz, né? E se deseja... Oi, André, oi, Paulo, bem-vindos, que bom ver vocês. Se deseja que a gente tenha essa coragem, agora no segundo tempo da vida, do jogo da vida, com a maturidade que se tem lá atrás, quer dizer, com tudo que se aprendeu, porque no primeiro tempo do jogo da vida a gente se critica, se recrimina, se julga, né? O que o outro vai achar? Deixa de viver um amor porque alguém disse que não era para você, que não combinava com você, que não era do teu nível social, ou outras coisas. E no segundo tempo da vida, você já viu que ninguém veio pagar suas contas, ninguém veio lá na cama à noite quando você estava sozinho, triste, passar a mão no seu rosto e dizer assim, oi, o que você está precisando? Então, lasca um dane-se, né? Tem outra palavra melhor para falar sobre isso. E você vai bancando as coisas porque já perdeu demais, né? Já teve um tempo do jogo da vida para analisar e bancar e dizer por si, né? Poder assinar embaixo e autorar. Então, esse medo de ficar velho vem o quê? Vem do olhar do outro, né? Porque tem o Gabriel Garcia Marques, ele vai dizer assim, que por dentro ninguém sente que ficou velho, mas por fora todo mundo vê. Começa o quê? A senhora. Você fala com quem que esse cara tá falando. Eu pegava, né? O gatinho, só que ele não te pegava, porque você já tem umas marcas no corpo que denunciam que você já foi um pouco longe no tempo, e para ele vai fazer uma careta e vai ficar Hecate. Né? Eu lembro que eu dando aula, quando eu passava assim, umas imagens que eu tenho um ensaio de nu de idosos, e os alunos jovenzinhos, quando eu passava as imagens, eles faziam aquelas caretas, né? As 50, 60 a mais, quando eu olhava uma 70 já um pouco mais inteira, o sonho de consumo. Então, é o prisma com que se olha em qual momento da vida que se está, com o tanto que já se perdeu e o que já se viveu. Então, são crises, né, dessa meia-idade aí, dessa envelhecência, esse medo de ficar velho, a imagem da juventude eterna, né? Porque você pergunta assim, quantos anos você tem? Daí alguém vai dizer assim, eu tenho... quanto parece? Você pergunta pro... Aí, né, eu tenho 53. Eu vou adorar que fala, você parece 40, a gente adora, né? Nossa, você parece jovem. Então, como se a juventude fosse a melhor fase da vida da gente. Da onde? Socorro, sério, eu não quero voltar lá naquele tempo com a cabeça que eu tinha, com os medos que eu tinha, com as inseguranças que eu tinha. No que eu quero? No corpo. Então, o corpo é um grande marcador do envelhecimento. Né? Assim, nas pesquisas de mestrado, doutorado, tinha uma coisa que a gente achava, né? Eu e minha orientadora, o que é realmente um marcador do envelhecimento? É o corpo. É o real do corpo. Né? A tua cabeça pensa, nossa, vou subir naquele telhado, vou trocar aquela antena. Não, só que a tua perna não aguenta mais. É um risco se você cai, quebra os ossos. Quer dizer, é uma tragédia. Né? O corpo é uma tragédia, no sentido de um real, assim, do que se põe. E o que você precisa de elaborar para viver com esse corpo desse jeito? Eu estava no carro dos meus pais aqui em São Paulo esses dias, sentada no banco de trás, e estava um espelho retrovisor, e eu me olhei, cara, sério, eu vi assim uns pés de galinha, aqui tudo enrugado, eu levei um susto, sabe pé de galinha, assim? E, meu Deus do céu, sério, esse pescoço todo enrugado, o que eu vou fazer? Daí eu fiz assim, né, eu puxei o espelho, fica mais bonito, mas bonito aonde? Porque esse é o conceito de beleza. Porque é um conceito de beleza que vem do social da juventude. Que bonito é o corpo jovem, é o corpo esticado. Mas são coisas para a gente pensar. Eu não estou dizendo que sim nem que não, né? Eu estou dizendo o que a gente faz com esse corpo, então, que vai tendo essas perdas, e eu vou dizer aqui, sobra a gente colocar maturidade nisso. Experiência. Tem que rechear de experiência. Tem que rechear de boas histórias. Né? De como diz o poeta, confesso que vivi. É poder olhar para trás e dizer, valeu a pena. E valeu a pena o quê? Com todos os perdões e o que a gente precisa fazer para rearranjar tudo isso. Então, tá. Então, vem desse corpo, porque, veja, o que eu tento nomear, assim, né, para tentar pôr um pouco de palavras aí no que não se nomeia, biopsicossocial e espiritual. 4 pilares que eu estou tentando dizer que vem, assim, a gente pode viver em envelhecência. Então, esse corpo, a gente tem que cuidar desse corpo, sim. Eu fui alguém que fui aprender a correr agora aos 53 anos. Né, na Itália, com o marido da Andri, né, que é maratonista, e foi me ensinar a correr. Gente, estou me achando, assim, estou correndo 8 quilômetros, pensa o ser humano que está se achando. Eu era daquela que parecia que tinha bola de peso nas caneleiras, assim, que arrastava, que a mãe pagava academia e eu não ia.
E agora isso dá prazer, então subverte, não é aquele peso, aquela obrigação, porque tem que malhar, porque tem que ficar com o corpo padrão. É prazer, é da ordem do que vai dando um prazer maior na vida. E a gente vai ter que achar isso nesse momento da vida. Aliás, a gente tem que achar em todos os momentos, mas nesse momento, parece que a vida se impõe e diz assim, o que você vai fazer agora no segundo tempo do jogo? Então, eu tô correndo e faz pilates, e faz musculação, e tenta se sentir o melhor nesse corpo que tem. Né? Alimentação, a Andri tá aqui e tem uma expertise maravilhosa em detox, né? Eu fiz um detox ancestral, aliás, o Paulo fez também em Portugal, fizemos. Que eu, né, aprendi a comer, não é mais assim para ficar com um corpo estético padrão, mas o que que me inflama? O que que me ajuda? O que que não me ajuda? E isso diz de sabedoria, de maturidade, acho, penso, e de trocas que se vai fazendo, porque vai precisar ter um corpo para ver os netos nascerem. Eu quero ver meus netos nascerem. Né? Eu tenho uma grande amiga psicanalista que sempre foi obesa, e ela disse o seguinte: a única coisa que justificou eu querer transformar esse corpo, estou fazendo o detox ancestral, bacana, é maravilhoso mesmo. A única coisa que justificou eu querer emagrecer e transformar meu corpo foi o nascimento de um neto. Porque ela pensou assim, como é que eu vou brincar com esse neto? Como é que eu vou ter vigor, né? Que é um conceito que a gente chama de avosidade. Os avós têm uma função muito interessante na vida de um neto na vida de um avô, né? A própria Rita Lee, né? Ela conta que diminuiu, reorganizou a relação dela com a drogadição a partir da neta, né? Que ela queria ver essa neta crescer. Enfim, o corpo, então, é um real aí que a gente tem que pensar como um dos tripés, porque é no corpo que se ancora o psiquismo. Psiquismo, corpo, não tá no iCloud, né? O que a gente sente. Tá num corpo. É no corpo que a gente goza. É no corpo que a gente transa. É no corpo que a gente sente, né? Então, marcando esse corpo aí. E esse corpo que a gente vai ter que aceitar, os pés de galinha, né? Rindo, aqui tá tudo enrugado já, cara, ainda mais que seu clã aqui, que dá para ver as coisas no espelho, aquele mundo de... E é isso, é esse corpo. É o corpo de 53 anos, né? E como dizia meu analista, vai piorar ainda. No sentido, né, vai piorar que vão vir mais marcas de traços de que o tempo está passando. E aí é convocado para a gente rechear de boas histórias e boas experiências. Fico pensando aqui e você vai me dizer o que você pensa, que certamente você vai me ajudar muito mais, né? E daí esse tripé, então, o psiquismo, né, que chama mente, né, a cabeça, bem da cabeça, né, tá mal da cabeça, tá ruim dos nervos, doente dos nervos, né, eu lembro que as minhas tias falavam, tá fulano é doente dos nervos, né, tá nervosa, né? A famosa histeria do Freud, né? Tá histérica. Quer dizer, ditos nomes na cultura para dizer que temos subjetividade, aquilo que não é concreto, né? Que você não encontra lá no tubo de ensaio do laboratório, né? A gente que fez, eu fiz psicologia, então tinha aula de anatomia, estava lá. O osso tal, o músculo, todos os nossos sistemas. E não tem o sistema tristeza, o sistema raiva, rancor, ressentimento. Onde está? Está na cabeça? Está no coração? Ai, doeu, machucou meu coração, está doendo de amor meu coração. Onde que é que dói o coração? É no âmago, é no rim, né? Onde a gente faz câncer, onde a gente faz doença psicossomática, né? Entende que é um corpo, mas é um corpo cheio de histórias. É um corpo cheio de sentimentos. É um corpo cheio do que a gente viveu. Então, a envelhecência, né, ela deveria pedir, é um momento de um ultimato que eu faço com tudo isso, né? Eu vou escolher cair numa depressão, ficar nessa ansiedade, deixar o medo reinar, ou eu vou transformar isso, né, em confiança na vida. Eu ando assim com palavras bem diferentes do que o psicanalista diria, né? Que eu já permito, o velho pode fazer o que quer, envelhecente pode fazer o que quer, que é essa dimensão da espiritualidade, né? Eu ando falando coisas assim, de um bem maior, de uma confiança maior, de uma benevolência do universo, chame como quiser, né? Uns vão chamar de Deus, uns vão chamar de energia, de uma força estranha. Mas o acreditar, essa crença nessa bondade, nessa abundância, transforma o real do corpo. Tem uma pergunta, quem é? Que bom, me tira desse esse monólogo. É claro que sou eu que tenho uma pergunta. Ai, que delícia, vamos. Se me permite. Assim, não generalizando, mas eu gostaria de entender um pouquinho, assim, né, uma fala curta tua, esse
não sei, não é mito, não, acho que não dá para chamar de mito. Essa coisa dos homens, que muitos homens deixam suas esposas, né, para ficar com a novinha. Que é isso? É medo de envelhecer? Eles querem o quê? Ah, que Se delícia, sentir mais adoro. jovens? Eu adoro essas perguntas super perto da vida, assim, amo. Obrigada, Vanderly. Olha, é como você disse de não generalizar, né? Mas me vem aqui a propaganda do tio da Suquita. Quem tem 40 a mais sabe, né? É aquele cara que está no elevador, ele deve ter na época uns 40, entre 40 e 50, né? Com o pullover amarrado aqui. Entra uma gatinha, uma menina com uns 20 anos, e ele se empola toda para ela, né? E daí ele, né? Daí ela fala assim, tio, aperta tal andar. Daí fica a propaganda do tio da Suquita, né? Então, esse vigor, né, que a juventude traz, o que a nova traz, talvez ela adie um pouco essa realidade de que eu estou mais perto lá do fim do que do começo, de que eu vou morrer, de que eu lembro, de que eu estou no fim, revigora. Né? E sabe, Vanderly, a gente vai vivendo um tanto, assim, eu estou nesse ponto da vida, né? Que eu acho que não tem regras, né? Eu acho que cada um vai buscar aquilo que aguenta na vida, né? E aquela famosa história, quando o de 40 fala assim, eu vou trocar por duas de 20, né? Você fala assim, bom, se você dá conta, tá tudo bem, né? O dá conta em quê? Né? Na conversa, na maturidade, no sexo. Que sexo é esse, né? É só genital? Que erotismo é esse? Então, essa troca, essa busca pelo esse novo, ou mesmo a mulher mais velha, cronologicamente, que Uhum. tem que busca companheiros mais novos, porque de repente ela tem um vigor, até um vigor erótico, um vigor sexual, que o cara mais velho não satisfaz, ela vai procurar um novo. E qual é a questão, né, de julgamento ou arbitrariedade? Você sabe que você falando isso me vem um conto da Marta Pessoa, num livro chamado É Tempo de Cuidar. Ela é uma assistente social e ela conta que é uma história verdadeira a uma senhora de 80 anos que tem que dar conta. É uma senhora de 80 anos que começa a frequentar a farmácia e o balconista é mais jovem e ela começa a ter um caso com o balconista, convida para ir no cinema, para jantar, papapá. E a filha, é um caso que a Marta Pessoa atendeu. E a filha pega e fala assim, mãe, larga de ser ridícula, você não tá percebendo que ele só quer seu dinheiro? Aí ela fala assim, mas eu não tenho muita coisa mais para oferecer. Eu já não tenho um corpo, né, que eu acho aí que tá tão interessante, eu não tenho tantas novidades. Tá uma troca justa, eu tenho o que ele quer, enfim, não tenho o que o outro quer. Cada um quer e tá tudo bem, eu tô mais feliz, né? A filha vê Uhum. mais felicidade na mãe e ela vai lá diz que vai na farmácia e conhece o cara, não esperando que seja um futuro padrasto, mas respeitando alguém que está fazendo muito bem para a mãe, né? Então, Ai, que lindo. são questões assim, né, Vanderly, Uhum. inclusive a lei interdita pessoas com uma certa idade de poder casar e deixar bens. A lei tenta proteger os supostos interessados, mas eu acho que, assim, uma resposta que eu consigo te responder, eu não consigo responder as coisas muito generalizadas, mas no um a um, o que te serve, o que é bom para você, o que te faz feliz, o que te alimenta, e aí você banca aquela escolha, né? Uhum. Mas se puder responder um pouco generalizado o que você está perguntando, talvez é um vigor mesmo, é um frescor do que o novo pode trazer, de sim manter uma chama ainda viva, de adiar um pouco esse real de que eu vou tô mais no fim, mais perto do fim do que do começo. Não sei se Faz ajuda sentido. isso, É né? que trabalhando com mulheres, né, me preocupa o lado da mulher, porque assim, ser traída, ser abandonada é muito humilhante, né? É muito humilhante. Então, para o cara que trocou uma de 60 por duas de 30 tá bem, né? Tá curtindo. É, Mas a mulher que foi trocada, essa mulher que me preocupa, é, né? É é. claro que cada um tem aquilo que, né, que tem que ter, mas como trabalhar essa mulher para que isso não aconteça? O que que é? O casamento que fica chato demais? Tem alguma coisa que a mulher possa fazer para mudar isso, para ter um casamento mais ativo, mais feliz, e o homem não precisar, não querer procurar 2h30? O que que faz com essa Ah, mulher? que delícia a tua pergunta, Dora. Obrigada. Que delícia, né? Sabe aquela história assim, né? O desejo, né? Desejo esse troço assim, meu Deus, né? Ele é inapreensível, né? Se a gente conseguisse, né, ter algumas fórmulas, algumas coisas, seria uma maravilha, né? Quem escrevesse uma cartilha ficaria milionário. Talvez essa mulher, quando tu me pergunta, primeiro lugar, né? Tem um versículo bíblico que eu adoro que diz assim: ama o teu próximo como a ti mesmo.
Se você vai amar o outro como você se ama, no sentido assim, que relação você tem com você? Quanto você conhece de você? Tão humilhante ser trocada. Como tá esse relacionamento? Trocou por quê? Você troca uma coisa na vida por outra por quê? Você troca uma coisa que você tá super feliz, você chega aqui para mim, Regina, troca esse anel teu por essa bolsa. Se eu me interessar pela sua bolsa, eu vou trocar. Se eu não me interessar pela sua bolsa, se eu gostar mais do meu anel do que da sua bolsa, eu vou ficar com o meu anel, né? Então, ó, Flavia, insatisfação, né? Então, essa humilhação é assim, que parte tenho eu nessa história? Quanto eu ando me satisfazendo? Quanto que eu ando me realizando? Onde está o meu desejo? Está só nesse homem? Porque tem essa coisa, né, Vanderly? Eu acho que tem uma coisa muito social, assim, de uma mulher, ai, eu tô esperando meu príncipe encantado, o dia que eu encontrar o homem dos meus sonhos, acorda, Cinderela, não tem homem dos seus sonhos. O meu príncipe virou um chato, como canta a Casséria, ele vive dando no meu saco. Então, quais são os seus projetos? Tem um caso de amor com você e com a vida primeiro, e daí você pode se tornar uma pessoa um pouco interessante. É gostoso estar com você. E se ele foi lá com a de 20, meu, deve estar super legal estar lá com a de 20 e não quer ficar com você, cara, bora. Eu sei que é fácil estar falando uma coisa meio assim, fácil, né? Talvez assim, como se fosse. Mas é uma morte. É uma morte, uma separação é uma morte. Uma separação é uma morte. Ser deixado é uma morte. Porque vai mexer o quê? Num narcisismo, numa coisa ideal, numa coisa prepotente do que eu era na vida do outro. Meu, você não é nada na fila do pão. Quer dizer, a nossa insignificância, é importante, eu acho, lidar com isso, porque a gente fica mais próximo na vida de uma realidade, talvez. Claro, a gente se apaixona, fica burro, fica idiota, né? A gente quer o outro, achando que o outro é o tamanho do nosso vazio, mas não é. Ninguém tem essa obrigação na vida, essa missão, esse peso de tampar a falta de ninguém. Não sei, Vandelis, eu estou me fazendo entender se é isso que você está perguntando, mas o que aconselhar para uma mulher é olhe para você, quem você é, o que você gosta na vida? Você está pagando preço pelas coisas que você diz? Porque é muito caro pagar o preço. Deixar, deixar ir coisas para vir outras. É. Pagar, sim, Eu acho que fale, é querida. igual o jardim, né? Cuida do seu jardim, que as borboletas vêm até você. Uau! Ou se elas já estão no jardim, elas ficam, né? Então, eu acho que tudo acaba resumindo e voltando para a autoestima, para o amor próprio. Uhum. Né? Maravilhoso. Assim, então vamos falar o modelito básico, né? Se larga, porque tá ali no relacionamento, já tá garantido, super engorda, se larga. Tá garantido, ele me ama mesmo, posso ficar um bagulho para ele, o pior. Separa, fica magra, emagrece, vai lá, vai fazer outra. Porra, o cara fica assim, puta, legal, fiz bem pra essa cidadã. Sabe? Quer dizer, cadê? Onde estava essa mulher soterrada e à mercê do outro, né? É muito comum, o cara arruma uma amante, nossa, os homens falam isso na clínica, né? Quer ver a mulher ficar ótima, arrumar uma amante. Ela quer ficar linda, ela quer competir, porra, tá em relação ao outro sempre. Mas isso é meio comum, é um direito básico fazer isso, né? Mas acho que essa fala ela é muito importante, Vanderly, né? Parabéns por ela e ter essa iniciativa, porque na vida a gente é só. Eu sei que é triste essa notícia, a gente não gosta de escutar. A gente é só, a gente veio só, a gente vai embora só. Então, como eu dou conta da minha solidão, né, com uma solitude, já estamos aqui numa roda de conversa entre, né, envelhecentes ou sei lá o quê, tentando dizer como que a gente se anima um ao outro. Como que a gente pode dar boas palavras, você diz, né? Vá olhar para você, existem recursos para isso, né? Existe psicoterapia, existe análise, existe meditação, existe tantas oportunidades hoje. O que mais tem, né, gente? Aqui, uma roda de conversa. São tantas opções. Vai aprender um instrumento novo, vai, sei lá, vai viajar, vai atravessa território, desmonta uma casa, larga tudo. Não sei, mas tenha coragem de viver o novo. Tenha coragem de tirar aquele projeto da gaveta com ousadia, é com medo mesmo que a gente vai. Eu lembro, né, vocês que estão aqui sabem que eu saí do Brasil faz um ano com uma mala de 23 quilos, né? Desmontei o apartamento, deixei tudo. Eu lembro que amigas falavam assim, menina, como você é corajosa. Eu dizia, cara, mas tem como viver sem coragem? É um morto-vivo. Como que você vai viver sem coragem? Coragem, a palavra diz, né? Agir com o coração. Mas é loucura aos olhos dos outros, é uma loucura, são os loucos que mudam o mundo. É loucura, viver é uma loucura, né? E é com a loucura mesmo que a gente faz, e ousa.
e transgride e subverte as ordens sociais, aquilo que todo mundo fala. Eu fui fazer a unha hoje, que no Brasil é um mimo, né, gente? Uma delícia, senta-se a manicure, faz coisa mais linda, mão, pé, sente mimado, né? Aí no exterior era eu fazendo a minha unha. E as meninas falando da vida ali, né? Os minutos que eu fiquei ali falando no salão, falando do outro. Sabe o tal da fofoca, né? Eu pensando, cara, que energia gasta falando. Mas elas observavam tudo. Desde de uma que foi. Uma foi mexer o esmalte assim, ela. O que fica batendo os anéis nesse esmalte? Fazendo barulho. Parece que quer chamar atenção. Cara, olha ali. Diz que pessoas interessantes não falam de pessoas, elas falam de assuntos. Que assuntos eu posso estar falando para transformar o mundo? O mundo está precisando de transformação. Sara a nossa terra. Nós estamos num mundo doente, sim, psiquicamente. Eu pus aqui crise de ansiedade, depressão, pânico, medo. E pós-Covid, cara, nós estamos numa terra destruída, nós estamos pós-guerra. E sério que você vai ficar olhando para a amiguinha que está fazendo barulho, para a amiguinha que pôs o cabelo do lado de cá e não de lá, porque você acha que está errado pôr o cabelo do lado de cá do que pôr do lado de lá? Sério que você vai ficar olhando para a amiguinha? Vamos ser o melhor que a gente pode para o mundo. Vamos entregar nossos dons, nossos talentos. Vamos entregar, vamos ser os melhores. Olha, eu estou entrando no tripé aqui, que é do pilar que é da espiritualidade, eu quero contar uma coisa para vocês. Minha mãe, ela lê a Bíblia, faz oração todo dia de manhã. Tem um cantinho ali da oração da minha mãe. A minha mulher de oração. E ela sentou ali, eu estava aqui sentada, sei lá, fazendo o quê? Ela pega um papelzinho e fala, ai, filha, dentro da minha Bíblia tinha um papelzinho com a sua letra. Sei lá de quantos anos. Eu peguei o papelzinho, ela fez assim, a minha mulher é muito sábia. Ela pegou o papelzinho e falou assim, filha, deve ser coisa que você está precisando agora. Deve ser alguma coisa que você está precisando agora. E eu, opa, universo, fale comigo, estou aberta, tô de coração aberto e rasgado. Eu vou ler para vocês os 3 versículos bíblicos do que eu escrevi que eu tinha que ler. E eu vou contar o que aconteceu comigo. É um Gênesis 12, de 1 a 3. Certo dia, o Deus eterno disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei. O seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos do mundo serão abençoados. Eu caí numa crise de choro. Porque esse tal de chamado Itália, 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 e eu tipo, what the fuck, né? Desculpa a palavra, mas não tem outro. Desculpa. Que é isso? Que coisa é essa? Sem garantia, sem... Essa palavra corrobora. E é o que veio de Deus, do céu, do universo? Eu não sei. A gente vai ter que responder de onde veio. Para mim, veio de uma voz que queria falar comigo. Ai, tá louca, tá delirando, interna. Não importa. A gente tem que responder pela gente agora. Não importa o que o outro vai achar. E você vai ter que dar um nome para o que você acredita. Para mim, isso aqui é palavra que eu fui criada nesse pé da letra bíblica. E isso tem valor na minha vida. E para mim, isso foi Deus falando comigo, a vida falando comigo, e eu entendi o que é para eu fazer. Nessa angústia que eu estou fazendo aqui no Brasil, e agora volto, não volto. Você vai ter que buscar as respostas. Não sei aonde, mas você vai ter que buscar. E o amiguinho pode não concordar nem um pouco com você. A gente está vivendo no Brasil um momento horroroso, político. Horroroso, horroroso. E a gente só vai quebrando o laço com o outro pela nossa insuportabilidade, pela nossa intolerância. Isso já é o pilar do social, que eu falei que eu ia falar do corpo, do psiquismo, do social. E o social é assim, quanto mais você se conhece, mais você vê tuas sombras, o quanto em você precisa ser trabalhado, como é que você vai ficar apontando o dedo para o amiguinho? Sério, produção? Sério mesmo? Né? A Andriara é alguém que me recebeu na casa dela, que ela faz da casa dela uma comunidade, assim, recebendo gente que ela nem sabe quem é. Fui professora dela 9 anos atrás, ela não me conhecia, ela não conhecia meu caráter, meu temperamento vivendo perto. E ela abriu a casa e a gente aprendeu uma coisa junto, assim, lá. Julgamento não vai te ajudar. O julgamento vai te afastar do outro, vai empobrecer os laços e vai trazer isolamento e solidão. Nós estamos morrendo de solidão, tá? A minha amiga aqui foi salvar um carinha aí esse final de semana passado. Estava com agulha injetando um álcool etílico, estava na cena do suicídio, só que ele mandou mensagem.
Ele mandou mensagem. E daí chegou o SAMU lá, sei lá como é que chama aqui em São Paulo, esse troço de que vai socorrer. Ele disse assim, você não tem ideia o quanto que a gente está sendo chamado. Você entende? Vocês entendem? Então, não dá para ser morto-vivo. Não tem mais tempo. Não tem mais tempo. Então, a gente tem que correr e achar um propósito de vida, um senso de missão, saber para que, que você levanta da cama toda manhã e que faz valer o ar que você respira, o oxigênio que nos é dado para quem não morreu, né? De Covid, a gente está vivo e a gente tem grandes coisas para entregar. E aí eu escrevi assim, o mais importante não é o que fizeram de nós, mas aquilo que faremos com o que fizeram de nós. Pode ter começado tudo errado, mas não precisa terminar tudo errado. Né? Como canta o Lulu Santos, eu não vou sobrar de vítima das circunstâncias, né? Mas é a nossa responsabilidade tomar a chave do destino na nossa mão e ver como a gente vai viver o segundo tempo do jogo da vida. Então, se tem algumas recomendações que eu escrevi aqui, né? Eu pus assim, se perdoe, saiba que você fez o que pôde da altura da sua imatura idade. Imaturidade. Cara, é o que deu, o que você tinha na mochila. Ai, meu Deus, mas eu não devia ter casado com aquele cara. Meu, você casou com ele porque foi o melhor que você tinha na hora no seu cálculo, do seu GPS. Recalcula a rota agora então, ou refaz isso, não sei. Mas para de ficar se achando, ai meu Deus, eu sou uma desgraçada. Para, hello, a vida, o tempo está andando, ninguém vai parar para ficar olhando isso, né? Faça diferente daqui para frente, aprenda com os erros. Faz esses erros virarem potência para você, combustível, né? Fique sábia, né? Se ache merecedora de receber e dar amor. Ui, amar dói. Amar te deixa vulnerável. Eu vou falar sério aqui, né? Eu tô apaixonada. Eu tô apaixonada. E o apaixonado é assim, você depende do outro, que também te ame. Que coisa mais vulnerável do que você tá apaixonado? Ai, todo mundo quer um amor da vida, quer nada. Porque amar dá trabalho, amar machuca. Não machuca, mas não amar adoece. Não amar deixa a gente miserável, né? Só que você depende do outro, sim. Né? Então, ter dinheiro, ser próspero, são paradigmas que a gente vai escutando, né? Com coisa de igreja, de cristianismo, é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino do céu, sabe? Dinheiro é sujo, né? A filha lava a mão, dinheiro é sujo. Olha, a gente vai. Porra, por que dinheiro é sujo? O universo é próspero. Né? Eu tenho uma amiga que ela conta uma história, uma amiga que sofreu demais, uma amiga que perdeu a própria casa com um oficial de justiça que bateu na porta, falou: você tem 4 horas para sair daí. Ela deu a casa em garantia de fiança. Olha só, ela deu a própria casa de fiança. Cara, a pessoa que tinha um apartamento na Disney, uma pessoa que. Você não tem noção, ela foi morar num quarto na casa dos pais dela. Hoje ela mora em um lugar muito melhor do que ela morava, porque ela fez toda uma ressignificação. Sabe que ela conta uma historinha que ela fala assim, que o universo tinha o nome dela, Fulana. Tava lá para Fulana, tal casa, tal carro, tal filho, tal marido, tava lá. E ela olhou e falou assim, não, eu não sou digna. Porque ela tinha um nível social muito diferente do que a família. Ela galgou passos muito diferentes da família e ela não se achava merecedora. A família não tinha. Como é que ela ia ter mais dinheiro que a mãe e o pai? Como é que ela ia morar naquela mansão e o pai e a mãe no casebre? Não, era transgressor isso. O universo falou, tá bom, que pena, filha, era para você. Então, o próximo da fila, vou entregar. Uma historinha que ela conta e eu acho bem interessante. Então, o universo é próspero, e daí gente que fala que é Deus, abundante, fale como você quiser. Mas se você entender que é para você que tá aí, você se permite e vai com medo mesmo, porque a abundância está para tudo, para a gente. Isso são minhas caminhadas que eu posso dizer até no tripé da espiritualidade, tá? É o que eu estou conseguindo construir para mim. Você pode achar até uma loucura e não sei o que você está achando aí, mas para mim, e eu estou dizendo, vocês vão ter que responder para vocês o que é que te dá sentido, o que está certo, né? Esse certo e esse errado estão fazendo as pessoas se separarem, como eu disse. Por que será que o amiguinho pensa tão diferente de você? Sabe por quê? Porque o amiguinho não chama Regina Célia Celebrone, está escrito Paulo Celebrone, né? Estou no computador do papi, mas filha do pai, né? Porque ele não foi criado, não nasceu em São Paulo, filho do Paulo, da Celina, nasceu lá no Morro, não sei onde, nasceu na Itália, nasceu em Londres. E isso nos forma diferentemente. Nós somos seres da cultura. Né? Então, e como que eu entendo esse outro que foi formado tão diferente? Ele tem uma ideia tão diferente porque ele tem outra história de vida. E como que eu junto com a história de vida do outro para eu aprender? Não é ou na vida, é e. Eu não preciso sair exterminando o outro para me assegurar. Não preciso, é e. É parar diante do outro, realmente abrir os olhos e dizer, conta para mim. Me fala para mim, como é que é pensar isso?
Como é que é achar isso? Conta, estou interessada. E quando eu falo disso, eu lembro de experiência, eu tive uma grande oportunidade de ir até o Oriente Médio, até a Palestina, fui chamada para dar um treinamento para uma organização humanitária internacional, e eu conversava com um motorista palestino que me contava a história do Maomé, do islamismo. E eu escutava aquilo com uma atenção. Tipo, cara, sério? Eu falei assim para ele, só que eu tenho uma coisa para te falar. Posso te falar agora? Ele sim, todo solícito. Sabia que eu escutei uma história bem parecida, só que o nome do cara chamava Jesus? Disseram que era Jesus que fazia tudo isso que você está falando. E quem não aceitasse esse Jesus que estava ferrado no inferno, ele olhou e falou, sério? Ele para mim, falei, sério? Falei para ele, é sério, e agora? O que você acha? E o fim da história era assim, não, o último profeta vai ser Jesus, para quem não aceitar Mohammed. Diferença. E as diferenças geram intransigências e separação e tudo que você sabe. Bom, entre ter razão e ser feliz, escolha ser feliz. Né? Ainda dá tempo, faça amor com você, se trate bem, tenha fé em você e na vida, porque coincidentemente a vida costuma nos dar exatamente aquilo que acreditamos que ela possa nos dar. Física quântica, lei da atração, energia, eu não sei como é que você quer chamar, né? Então, vai fazer exercício, vai mexer esse corpo, dá uma pequena caminhada, nem que pareça que você vai morrer. São só nos primeiros minutos que parece que você vai morrer. Nos próximos você vai começar a ter prazer naquilo. Né? Vai buscar práticas de respirar, aliviar a tua ansiedade. E tem muita coisa por aí. Muita coisa por aí. Depois a gente indica sites, a André, alguém aí que tem muita coisa bacana para indicar também. Escreva, põe no papel. Escrever um exercício terapêutico fantástico, são minhas pesquisas de mestrado e doutorado, os efeitos da escrita na vida de pessoas que já foram longe do tempo, né? E daí eu tenho uma pergunta para fazer para você, antes que eu quero ler o poema do Mário Prata, e daí quero abrir para as perguntas que eu tenho certeza que vocês vão ser bem mais geniais do que eu. Eu fiz uma pergunta assim, né, que é assim, qual foi a coisa mais ousada que você fez nos últimos dias, meses ou anos? O que você transgrediu? O que você teve coragem de fazer que a mamãe disse que era pecado, que o pastor da igreja disse que você ia para o inferno, ou o grande teórico lá que você pôs no lugar do mestre? Não esqueça, Cazuza disse que meus heróis morreram de overdose e meus inimigos estão no poder. Ideologia eu quero uma para viver, né? Você tem que achar a sua. O que você teve coragem de transgredir e dizer assim, eu estou sentindo outra coisa? No sentir, é no sentir a tua verdade. Eu ponho a mão aqui hoje no meu âmago, aqui, ó. É no sentir, não é no intelecto, que tal teórico diz. Que teórico? Que teórico? Ele disse para ele porque serviu para ele. Serve para você? Não é Ctrl-C, Ctrl-V. Não deixe que ninguém ponha a palavra na tua boca no seu nome. Você pode dizer o que você acha, o que você pensa, né? E tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar, mas quem tem que gostar mais é você e aquela verdade te bancar, se segurar e te manter em pé. Olha, eu vou ler o poema do Mário Prata e daí, por favor, vocês me tirem desse solilóquio aqui. Olha só. Se você é do Mário Prata, o Envelhecente por Mário Prata. Se você tem entre 50 e 70 anos, preste bastante atenção no que se segue. Se você for mais novo, preste também, porque um dia vai chegar lá. E se já passou, confira. Sempre me disseram que a vida do homem se dividia em 4 partes: infância, adolescência, maturidade e velhice. Quase correto. Esqueceram de nos dizer que entre a maturidade e a velhice, entre os 50 e os 70, existe a envelhecência. A envelhecência nada mais é que uma preparação para entrar na velhice, assim como a adolescência é uma preparação para a maturidade. Engana-se quem acha que o homem maduro fica velho de repente, assim da noite para o dia. Não, antes a envelhecência. E se você está em plena envelhecência, já notou como ela é parecida com a adolescência? Coloque os óculos e veja como esse nosso estágio é maravilhoso. Já notou que andam nascendo algumas espinhas em você? Assim como os adolescentes, os envelhecentes também gostam... peraí, as espinhas. Tá. Assim como os adolescentes, os envelhecentes também gostam de meninas de 20 anos. Os adolescentes mudam a voz. Nós, envelhecentes, também mudamos o ritmo de falar, o nosso timbre. Os adolescentes querem falar mais rápido. Os envelhecentes querem falar mais lentamente. Os adolescentes vivem a sonhar com o futuro. Os envelhecentes vivem a falar do passado. Bons tempos. Os adolescentes não têm ideia do que vai acontecer com eles daqui a 20 anos.
Os envelhecentes até evitam pensar nisso. Ninguém entende os adolescentes, ninguém entende os envelhecentes. Ambos são irritadiços, se enervam com pouco. Acham que sabem de tudo e não querem palpites nas suas vidas. Às vezes um adolescente tem um filho, é uma coisa precoce. Às vezes um envelhecente tem um filho, é uma coisa pós-coce. Os adolescentes não entendem os adultos e acham que ninguém os entende. Nós, envelhecentes, também não entendemos eles. Ninguém me entende é uma frase típica de envelhecente. Quase todos os adolescentes acabam sentados na poltrona do dentista e no divã do analista. Os envelhecentes também, a contragosto. O adolescente adora usar um tênis e uns cabelos, o envelhecente também, sem falar nos brincos. Ambos adoram deitar e acordar tarde. O adolescente ama assistir a um show de um artista envelhecente, Caetano, Chico, Mick Jagger. O envelhecente ama assistir a um show de um artista adolescente, Rita Lee. O adolescente faz de tudo para aprender a fumar. O envelhecente pagaria qualquer preço para deixar o vício. Ambos bebem escondido. Os adolescentes fumam maconha escondido dos pais. Os envelhecentes fumam maconha escondido dos filhos. O adolescente esnoba que dá 3 por dia. O envelhecente, quando dá uma a cada 3 dias, está mentindo. A adolescência vai dos 10 aos 20 anos, a envelhecência vai dos 50 aos 70. Depois, sim, virá a velhice, que nada mais é que a maturidade do envelhecente. Daqui a alguns anos, quando insistirmos em não sair da envelhecência para entrar na velhice, vão dizer, é um eterno envelhecente. Isso aqui é um pouco pelo poeta, um pouco de brincadeirinha, né? Tem as coisas aí de envelhecência muito bem teorizadas, como a Flavinha que está aqui escreveu um livro aí sobre envelhecência, né? Então, são algumas coisas que eu ando pensando aí, né? Assim, no meio tempo do jogo da vida com 53, com muita sorte eu vou até o 106, né? Vovó morreu com 104 e questão de desforra, tem que passar a vovó, mas como, né? Porque a teoria diz, não adianta acrescentar anos à vida, mas vida aos anos. Não adianta, como diz aqui a Rita Lee, obrigado não, né? Para que mais anos com agrura, né? Com ressentimento, com rancor, melhor que vá embora antes mesmo. Agora o viver, ir longe no tempo, há que se ter muita coragem, como disse Bette Davis, a velhice não é para covardes, né? Então a gente conversa com idosos que dizem, meu Deus, ficam dizendo aí que é muito legal envelhecer, é muito pesado, é muito duro e muito difícil aguentar as agruras, mas a sabedoria, né? O ter feito uma história que vale a pena, até quando o marido vai embora, Vanderly com a de 20, olha, a gente tem que dar graças a Deus, glória, aleluia, porque já foi tarde, porque se escolheu a de 20 e não a mim, deve estar procurando outras coisas diferentes do que eu tenho para dar. E aí é um momento de eu poder olhar para mim, me ressignificar e ficar muito melhor do que eu era. Porque perda só serve uma coisa na vida, para a gente ganhar coisas novas. É fazer com a dor, né? Crise como sinônimo de oportunidade, é para a gente crescer com tudo que a vida tirou da gente. Né? E não sobrar de vítima das circunstâncias. Mas isso é uma escolha, né, de cada um. Então, eu não sei aí se deu para inspirar em alguma coisa, como é que bateu em vocês essa fala, se não concordam com alguma coisa, querem acrescentar, me ajudar, me jogar em outros lugares que eu ainda não fui. Muito bem-vindos, muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. Bom, já que eu gosto de falar, né? A Regina não me conhece. Mas quem me conhece sabe que eu gosto de falar. Hoje eu tô até com a voz rouca, para não ter a voz gasguita. Prazer, quem é Prazer. você? Eu acho que eu penso exatamente dessa forma que você está dizendo. Se me deixou, era porque não era para mim, né? Agora, essa questão de envelhecer, eu acho engraçado porque eu também não gosto de viver como vítima das coisas, né? Das nossas circunstâncias. O meu pai morreu com 49 anos. Eu tenho 48. Então, assim, eu estou chegando naquela época, né? E eu agora entendo o que ele falava. Eu tenho que me embora daqui, eu tenho muito o que fazer, né? E eu, lá com 23 anos, dizia, pai, ficar quieto, né? Você tem que ficar aqui no hospital, né? Tem que estar aqui quieto, ficar quieto. Não, tem que ir embora, tenho 3 filhos para criar. Vamos embora, né? E que as minhas irmãs eram muito pequenas. Então, assim, essa questão da gente ficar com medo de ficar velho, de meu Deus do céu, meu pai não teve nem essa oportunidade, né?
E minha mãe, quando disse, eu digo, você tem que ir para um apartamento, sai dessa casa aí, lá no Rio, tem que subir escada. Você está me chamando de velha? Eu digo, ó, se você não morrer antes, vai ficar, né? Só não fica velho quem morre antes. Então, você tem que morar numa casa que dá para andador, que dá para cadeira de roda, porque ou isso, ou você morre antes, né? Então, eu acho que a gente tem que agradecer. Eu vejo cada ano que passa, principalmente agora, eu chegando nessa idade que meu pai tinha quando se foi, eu vejo, caramba, agora eu entendo o que ele dizia, que eu tenho que me embora daqui, que eu tenho muito o que fazer. Não é porque eu tenho muito o que fazer, né? E eu me lembro que aí um ano depois, assim, não, vamos embora para Londres, porque eu não quero morrer achando que eu tenho muito o que fazer, que se eu morrer com 49, eu vou morrer feliz. Aí agora eu fico pensando, caramba, se eu morrer, eu não posso morrer com 49, não, que eu tenho muito o que fazer, tenho muita ruga para criar, né? Então, assim, quando eu vejo as pessoas, essa coisa de viver, de dar, a gente chama aqui nurture, né? Como é que eu vou traduzir isso aí, Girlene? Sei lá, alimentar o Acolhedor, sofrimento, acolher, alimentar o sofrimento, né? E aí a coisa que eu mais repudio, né? De alimentar o sofrimento. Ah, eu fiz isso, então eu não vou viver vítima de perder meu pai e ter as irmãs pequenas e, né, da responsabilidade, né? Isso foi o que escreveu, né? O que foi a história do meu livro, né? Então, assim, seguir o sonho, mudar, muda de profissão, muda. E se o marido for embora, uma vez meu marido me perguntou: você ama as meninas mais do que a mim? Eu digo, lógico, porque você, homem, arruma outro, um filho não. E disse a ele: se você se perguntar, você também ama mais as meninas do que você me ama. E eu não vou ficar chateada, porque mulher tu arruma outra, mas o filho da gente não, né? É aquela prioridade, né? Então, é o que você diz, né? Qual o seu propósito? Acho que na vida a gente tem que ter sempre um propósito, senão não tem motivo, né? Aquela pessoa que está acabando com a vida porque não vê um propósito, né? Então, assim, né? Qual é o propósito? Não interessa a idade. A idade é só um número, né? Mas qual é o seu propósito? Tem gente que tem 20 anos e não tem propósito. Tem gente que tem 100 e tem propósito. Então, Linda, Inês. assim, qual é a história, né? Que linda. Obrigada pelas tuas palavras super sábias. Temos muito que viver. Obrigada. Eu que agradeço, querida. Muito bom te conhecer, prazer. E obrigada, você está lá do Brasil, gente. Estou em São Paulo, gente. Então, Hoje eu pois estou em é. São Paulo. Hoje eu estou aqui, na casa da mãe e do pai, como filha do Paulo Celebroni, que meu computador quebrou. Estou aqui por enquanto. Obrigada, Inês. Obrigada. Obrigada. Agora eu vou te chamar de Paulo. Chama. Alguém mais tem alguma pergunta ou alguma questão para colocar aí para gente? Alguém tinha erguido a mão aqui, mas baixou. Ficou shy. Ficou shy. Ô, galera, me abençoem aí. Tem que falar, quando a gente tem que falar, não Dá é? um pouquinho de troca aí no que bateu e não precisa concordar com o que eu digo. Aliás, me ajuda muito quando não faz na mesma voz. Eu acho que isso enriquece, a diferença me faz crescer muito. Isso foi o que eu consegui na vida. E se foi um horror, ore pela minha alma. Eu gostei muito de tudo que você falou. E algumas coisas, às vezes é difícil lembrar tudo agora, assim, rapidinho, né? Mas a ficha vai caindo ao longo do tempo. Agora, esse poema que você leu por último, eu não tinha prestado atenção, realmente, né? Dos 50 aos 70 é um comportamento bem de adolescente, né? Adolescente envelhecente. Muito interessante essa comparação.
Veio do Mário Prata, veio do poeta, né? E é um frescor discursivo mesmo, como se uma fase de... Porque veja, né? Essa nomeação que o humano tenta ficar dando para as idades, né? Criança, adolescente, jovem, isso é histórico, né? Não existia adolescente aí na história, então são nomeações para a gente tentar situar, né? Então, porque aquele que não se sente nem jovem nem velho, porque dizer que nós somos jovens, não. Ah, tá, eu sou adulta, tá bom, mas é uma fase realmente com algumas particularidades que se impõem, são perguntas mesmo, né? Eu vou virar uma promessa ou eu vou fazer? É agora a hora de fazer, porque lá para frente, realmente de fato é menos tempo pela frente, né? Sempre é hora de fazer, mas agora dá para ressignificar muita coisa, né, Inês? Essas coisas todas que você quer fazer aí, 48 ainda é pouco, né? E tudo mais. Então, agora é a hora. Né, é a hora, quem sabe faz hora, não espera acontecer, né? Então é um frescor discursivo mesmo, como foi a adolescência, né? No período histórico que não existia adolescente, né? É a envelhecência. E tá super fresco falar disso, porque essa sororidade aí, essas mãos que a gente vai se dando, e tipo, vamos lá, é assim mesmo, sabe? Te deixou, agradeça a ele, você vai agradecer ele por ter te deixado. Isso é um fato. É um livramento. Não, Sabe, livramento. Livramento. Se você resolver tomar isso como ensina, se você resolver acreditar que não caiu um fio de cabelo da nossa cabeça sem que Deus permita, sem que a vida permita, sem que a vida assine embaixo, você toma tudo a seu favor. Tudo é para você crescer. E você pega isso e fica com sabedoria e fala que bom que você foi embora. Porque você me ajudou a ser quem eu sou e estar aqui onde eu estou. Isso é fato, é gratidão que vira, mas todo um tempo precisa se afastar. Primeiro vai chorar, vai morrer, vai se sentir a pior das mortais, vai querer se comparar a de 20, né? Se é morena, vai pintar o cabelo de loiro. O Celso Camura falou isso outro dia, um grande cabeleireiro aqui de São Paulo. Tava ele e o Christian Dunker, que é um grande psicanalista também, falando assim: por que as mulheres, quando as mulheres chegam radicalmente no salão, a morena querendo fica loira, já sei, é a amante que é loira, né? Assim, o Celso Camura dizendo, né? E o psicanalista que trata dentro da cabeça, né? E o cabeleireiro. Então, o referencial a outra, né? Escolhendo a de 20, ela é melhor que eu. Não, querida, ela não é melhor que você. Ela é pura diferença, né? E uma diferença que ele escolheu. É pura diferença. Não é melhor ou pior, como a Inês estava falando, né? Ama mais os filhos ou o marido? Amores diferentes. É da diferença que se trata. E como a gente lida com a diferença? A gente lida muito mal com a diferença. A gente lida muito mal com que alguém escolheu a de 20 e não a de 50. E é um discurso comum, né? Meus pais falam muito isso. Nossa, meus pais falam muito isso. Fulano viveu a vida inteira do lado do ciclano, lutou junto. Quando ele era pobre, ele estava... Aquela história. Agora ficou rico, largou. Meu, ele não é mais o mesmo de quando ele era o pobre. Agora ele é o rico, ele mudou, ele não é o mesmo. Eu não sou a mesma de 22 que casei com o cara e agora eu tenho 50. Não dá para ser a mesma. Tem projeto que ainda dá para reconstruir, legal, eu acho a coisa mais linda do mundo. De verdade, eu acho que é um sonho de consumo você poder estar junto, ver neto, realmente, uma coisa que eu não consegui realizar. E tem frustração, tem perda, mas tem ressignificações e coisas que eu estou ganhando que eu não ganharia. Eu tive a oportunidade de estar em Roma agora outro dia, e eu cheguei diante do Coliseu, me deu uma crise de choro, que meu marido faleceu há uns 4 anos atrás, foi uma perda muito grande, e eu agradecendo a ele a oportunidade e certos livramentos por poder estar ali vivendo a minha vida de outro jeito hoje. E se perguntar se eu sou um ser melhor do que eu era, eu sou. Porque eu resolvi fazer com os escombros. Então, é o que a gente resolve fazer com os caquinhos da vida? Mosaico ou vai se cortar? Dá para se cortar com os ladrilhos, dá para se cortar. Você escolhe. Vai alimentar a dor ou vai fazer dela um motivo para crescer, né? Então é isso, né? Claudinha Cobalcini está aqui, escreveu Te Espero, também é uma pesquisadora do envelhecimento, trabalhei num grande grupo chamado Maturecer, em Curitiba. Um beijo, meu amor, que bom que você está aqui. Tem mais tem uma mãozinha levantada ali. Ai, que delícia. Eu só não sei o nome porque parece iPhone, acho que ela está dirigindo. Oi, dona iPhone. Eu estou dirigindo, sou eu, Valdeci. Vanderlei, sou eu, Karina. Ah, eu Karina! Vi o seu convite, eu entrei, você saiu do trabalho, aí apareceu o seu convite, eu falei, eu vou entrar. Oi, Karina. Prazer, querida. Ah, que legal! Gostei muito de tudo que você falou, tá? E eu tenho uma questão psicológica para você, porque eu gosto bastante dessa área e eu acompanho bastante coisa, e tem um psicólogo que ele fala assim, que muitas vezes aquilo que o outro faz com a gente, na verdade, é um reflexo do que a gente está fazendo conosco mesmo, né? Então, ele sempre cita
algumas questões, tanto dos relacionamentos abusivos, quanto da questão das mulheres que são trocadas pelas mais novas. E ele fala assim, que uma vez uma mulher chegou para ele numa palestra, e aí disse, olha, tem alguma coisa que acontece comigo, eu queria ver se você conseguia me dar alguma dica, alguma coisa, porque eu estou sempre sendo trocada por uma mulher mais nova. Aí ele falou assim, qual que é a sua idade? Ela falou, mas essa é a pergunta que se faça. Aí ele disse assim, tá aí o problema, porque se você não se aceita, como é que você pode esperar que o seu companheiro te aceite se você não valoriza os anos e a idade que você tem? Como é que você espera que o outro possa valorizar isso também? Então, o que você teria para me dizer acerca disso, né? Será que o comportamento do outro é sempre só um reflexo daquilo que a gente não consegue enxergar que está dentro da gente? Ou, enfim, é mais ou menos o meu questionamento. Eu queria ouvir um pouquinho de você. Karina, é Karina teu nome? Karina, Karina. Ah, querida, muito prazer, viu? Delícia, obrigada aí pela contribuição. Karina, quando você começou a falar, me veio uma frase do Nelson Rodrigues: perdoo-te por te traíres. O que tem ali do outro que desperta em mim, né? E é um jargão, você está falando que você gosta da psicologia, né? Que a gente vai falar de projeção, né? E é uma grande lição meio que beabá na faculdade de psicologia, quando chega o aluno, né? João, quando fala de Pedro, João está falando de João, né? É meio que os primeiros passos Mesmo, né? de si mesmo. É de si mesmo. É meio que passos básicos quando alguém vai para análise, né? Porque meu pai é um autoritário, porque o meu pai acha que só o que ele pensa está certo, né? E o analista escuta, né? Com muita polite, né? Porque ele tem que ali ir fazendo uma borda e depois assim, tem mais alguém autoritário naquela família? Conta para mim. Tem mais alguém naquela família que é do jeito que ele quer? Bingo, né? Como dizia o apóstolo Paulo, né? Eu prego o evangelho aos pecadores, dos quais eu sou o principal. Coisa mais linda. Ali ele já sai ganhando, né? No discurso. Somos feitos do mesmo pó, então, não coincidentemente, aquilo que a gente vê no outro, a gente só tem recurso para ver porque está na gente. Porque aquilo que não está em você, você não tem nem instrumento para ver. Não tem como você ter notícias daquilo, porque não está no repertório. Então, para você ver aquilo no outro, está em você, aquilo te incomoda no outro porque é coisa tua aí que você não está conseguindo, né, ver. É mais fácil ver no outro, porque a gente fica mais tempo olhando o outro do que se olhando no espelho durante o dia. É o outro que está mais à nossa frente. Aí hoje em dia a internet até que a gente se olha bastante. Então, chama projeção. E quanto mais a gente vai se conhecendo, um trabalho com a palavra, né? Um trabalho privilegiado com a palavra, que é uma psicoterapia, uma psicanálise, ela vai levando a gente a ver que o que a gente está falando do outro é da gente. Mas é insuportável, sabe, Karina? Tem que estar pronto mesmo para fazer uma análise. É um trabalho árduo, viu? As coisas que a gente fala aqui não é assim, uhul, beba o líquidozinho em 5 minutos, seja feliz para sempre. Porque isso é promessa mentirosa, propaganda enganosa. Mas, geralmente, aquilo que está incomodando, tá te incomodando, diz de ti. E se tu vai olhar e fazer uma viagem profunda, é uma libertação, Karina. É transformar a tua vida. Dá trabalho, Karina. Dá trabalho, dói. Eu falo assim que fazer uma análise é como se tivesse uma pessoa em pé dentro de você e ela vira de ponta cabeça dentro do mesmo corpo, né? É trabalho, dói, mas dói muito mais não colocar em palavras. Isso vai voltar contra você. É a psicossomática. O corpo fala. O corpo grita. O que não consegue sair em palavra, em discurso, outras formas de linguagem, em arte, em expressão, temos várias linguagens, né? A escrita, que é uma coisa que me é muito cara, muito carina, como fala em italiano, né, Karina? Falo. Sai no corpo. É o corpo que grita, né? Estou irritada com uma pessoa muito próxima, aquela sinusite, e daí o corpo vai gritar com coisas que estão querendo falar mal resolvidas no afeto e nas emoções. Então, o trabalho com a palavra, ele dá trabalho, ele gasta tempo, ele gasta dinheiro, como dizia meu analista sempre, né? O preço mais barato na vida que você paga é em dinheiro. E o mais alto é com tristeza, é com depressão, é com ressentimento, é com mágoa, é com rancor. E aí vai fazer um câncer. O corpo tem que gritar de algum jeito, vai fazer aí uma depressão, vai fazer aí uma angústia, vai fazer aí uma síndrome do pânico que não pode sair de casa, vai fazer, porque é uma linguagem dizendo assim, não aguento mais esse jeito que eu estou levando a vida. E se a gente para escutar o corpo, ele pode fazer coisas lindas ao nosso favor.
Porque não raras as vezes, pessoas que pegaram a dor e a merda e fizeram adubo vão muito bem, obrigada. Estão abençoando o mundo. E alguém que pode fazer uma diferença. E fazer como poeta lá no fim da vida, confesso que vivi. Porque a gente tem que encher a boca e dizer, confesso que vivi. E diz a história, né? O mito bíblico, sei lá, não, pode não ser mito, pode ser o que for. E disse que Deus fez o mundo em 6 dias e disse que no 7º ele olhou e disse, eis que tudo é muito bom. A gente tem que olhar e reconhecer a obra de Deus. Eis que tudo é muito bom. Aquela cagada que eu fiz foi muito bom, porque agora eu posso não fazer de novo. Foi muito bom ter sido super grossa lá no meu primeiro casamento, porque agora eu não vou tentar não ser. Foi muito bom não ter sabido ouvir, porque agora eu posso aprender a ouvir. É muito bom, porque a gente vai aprender se não for assim. Não é embaixo do coqueiro, não. É no rock and roll, né? Não sei se te respondo, se te ajudo, querida, mas me vieram essas reflexões. É claro que eu super defendo a bandeira de um trabalho pela palavra, né? A forma privilegiada de um trabalho com a palavra é a psicoterapia, é a psicanálise. Porque eu fiz isso arduamente, eu fiz uma psicanálise super longa de 30 anos. Um divã. Pensa a pessoa desenganada, né? Que dobrou o cabo da boa esperança, né? Baba verde, né? Ou pessoa problemática, né? E por saber disso, eu sabia que eu precisava de ajuda. Eu sabia que eu precisava me proteger de mim mesma. Né? E criar com isso, porque a gente tem que criar com sintoma. Né? A loucura, ela produz muita coisa boa no mundo, muita arte. Ou a gente volta isso contra a gente, né? E tipo, tá faltando mundo para eu viver. O inconformismo com o mundo, porque a gente tem que se conformar mesmo com o mundo, né? Como diz o apóstolo Paulo, não vos conformeis com este mundo, né? Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A gente tem que se transformar e ficar bem indignado mesmo, porque tá tudo bem difícil, né? Mas é na dificuldade que nascem as flores, né? Dos espinhos e tudo, né? Não sei, minha querida, se te ajuda, mas super gostoso te ver aí no carro à noite. Nas Europa. Voltando do trabalho. Que legal, Que querida. linda, adorei que Obrigada. você entrou, Karina. Adorei. Obrigada pelo convite. As palestras têm sido muito boas, uma melhor que a outra, e quanto mais pessoas puderem se beneficiar, né? Esse é o objetivo, que o maior número de pessoas possa se beneficiar dessas palestras aqui, porque são realmente muito boas. E, Regina, quero te agradecer imensamente por ter aceito, né? Você está aí de férias e está nos cedendo esse momento precioso aí do teu tempo para estar aqui falando conosco. Eu sei que a gente poderia ficar horas e horas e horas falando aqui, mas não queremos tirar mais o seu tempo, e também aqui já está um pouquinho tarde, né? Então, eu não sei, a Iolá, ela levantou a mãozinha, não sei se ela tem alguma coisa para falar, se alguém mais teria alguma coisa rapidinho para falar, ou se Tinha podemos uma encerrar. pergunta. Desculpa. Vamos lá. Eu trabalho com criança e eu trabalho muito com sistemas, né? Os nossos 6 sistemas, 5 sistemas. Você estava falando agora da parte da gente ter o que acontece no nosso corpo e a gente prestar atenção do que acontece no nosso corpo. E como eu trabalho com criança, eu sou muito, assim, falo muito exatamente do que é, né? E aí falo muito do sistema interoceptivo. Você, que é o que chamam de 8º senso, o 8º sistema, né? O que é o 8º sentido. O 8º sentido, que é aquele sentido que diz a gente: estou com sono, estou com fome, estou com vontade de fazer xixi, estou ansiosa, estou zangada, porque preste atenção exatamente nessas partes, do como o corpo responde a cada sentido, né? Você, como psiquiatra, quando se trabalha com os adultos, você também trabalha essa forma? Você também faz ele aprender a prestar atenção no que está no corpo? Ah, sim. Inês, bem obrigada por falar disso. Eu nunca escutei na vida isso. Não? Estou escutando. Não. Estou escutando de você, primeira vez vocês falaram interoceptivo, 8º sentido. Eu nunca escutei isso. Obrigada. Eu procuro saber, porque como eu trabalho com crianças autistas, também, assim, tudo começou quando
aprendendo a trabalhar com crianças com autismo. E aí eu aprendi, a gente trabalha muito o sistema, o sentido interoceptivo, proprioceptivo e vestibular. E aí eu acabo trabalhando ele também com as pessoas que não estão com a desordem, né? Eu trabalho com outras, acabo trabalhando com todo mundo. E é uma coisa, por exemplo, para mim, eu sei, quando eu estou ansiosa, minha mão sua. Então, às vezes, eu nem sei o que está acontecendo, mas eu sinto a minha mão suar. Aí eu começo a olhar em volta de mim o que está acontecendo naquele dia, o que está acontecendo naquele pedaço da minha vida, ou naquele momento que está fazendo o meu coração bater um pouquinho diferente, ou a minha respiração está um pouquinho diferente. Tá entendendo? O que eu estou acumulando dentro de mim, que a minha coluna ficou pior, ou que a minha coluna ficou melhor. Então, assim, eu trabalho muito. Quando você ficou falando a parte de, né, a gente prestar atenção no corpo, eu literalmente faço esse trabalho. Aí eu fico querendo sempre saber de outras pessoas. Sim. Você também trabalha? Não é com o mesmo nome, porque é a primeira vez que eu escuto isso, mas como eu falei aqui um pouquinho, eu estou muito ligada ao sentir agora, uma coisa que eu não tinha esse discurso na vida. Eu era muito mais intelecto, eu era muito mais... A minha linguagem era assim, o que você pensa sobre isso? Hoje eu já falo o que você sente. Né? Você está sentindo. Então, e esse sentir com a questão do autista, porque o autista ele não tem o discurso no racional, né? Não é, a linguagem do autista é outra. Ele está na linguagem, mas ele não está no discurso, na narrativa. É diferente a interação com o outro. Então, a gente tem que criar outros dispositivos para lidar com a pessoa com autismo. E você tem razão, é vontade de fazer